Vocês viram ali 2 slides. Um com uma cara. Sabem quem é? Um mártir. Giordano Bruno. E o segundo slide era precisamente o seu martírio. A representação em obra de tela, representando aquilo que foi o seu martírio na fogueira, condenado pela Inquisição. E o tema? Qual era o tema que estava lá escrito? Voltar a nascer. Então vamos ter hoje muito para conversarmos, para nos apercebermos de uma vez por todas o que é a reencarnação. Especialmente naquele dia, a população imensa aglomerava-se para contemplar um espetáculo singular. As tochas estavam acesas ao longo do caminho que iluminava aquela pálida manhã de 17 de fevereiro de 1600. O filósofo, astrónomo e matemático de 52 anos caminhava lentamente sobre aquelas pedras frias do chão. Descalço e acorrentado pelo pescoço, ele vestia um lençol branco, onde estavam estampadas cruzes, demónios e chamas vermelhas invertidas. Era um homem magro, e ele vencia, a passos lentos, os 800 metros que separavam desde a Torre Nona, em Roma, onde estivera encarcerado, até o Campo das Flores, aquela ampla praça onde seria executado. Alguns monges seguiam ao seu lado e de vez em quando convidavam-no ao arrependimento. De tempos a tempos aproximavam-lhe um crucifixo, dando-lhe, diziam eles ou pensavam eles, a oportunidade de salvar-se. Aquela população imensa acotovelava-se para ver um herege famoso morrer na fogueira. Chegando à praça, onde a morte o aguardava, o filósofo negou-se, pela última vez, a beijar a cruz. Então foi amordaçado, despido, atado a uma estaca de ferro e coberto com lenhas e palhas até ao pescoço. O fogo foi ateado. E enquanto aquelas labaredas lhe chamuscavam a barba e os seus pulmões se iam enchendo de fumaça, Giordano Bruno tinha o olhar fixo no infinito. Enquanto a sua pele agora já estalava sob o calor das chamas e o sangue fervia nas veias, aquele notável filósofo ainda guardava uma convicção: não iria para o inferno. Ele tinha a certeza de que veria outros sóis, veria inúmeros mundos celestiais e viajaria através do infinito. Isso dava-lhe uma paz indescritível que era visível no seu rosto. No seu julgamento, no ano de 1592, em Veneza, fruto de uma traição, Giordano Bruno disse aos seus julgadores: uma vez que a alma não pode ser encontrada sem o corpo, e todavia ela não é o corpo, pode estar neste ou naquele corpo e passar, inclusivamente, de corpo em corpo. Livro dos Espíritos, pergunta 134. Que é uma alma? Resposta dos Espíritos: um espírito encarnado. Ora, Giordano Bruno dizia que morreria aquele corpo, mas o seu espírito voltaria noutro corpo, dando assim prova da sua crença na reencarnação.
Giordano Bruno falava da reencarnação. Ele foi morto na fogueira por defender a ideia de que a alma humana poderia, após a morte, retornar à Terra, noutro corpo diferente, e até continuar a sua evolução em outros mundos além da Terra. Ele acreditava e propagava a pluralidade dos mundos habitados. E além destas crenças, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados, que são dois dos pilares mestres da nossa doutrina, ele defendia a ideia, e aqui é que foi o problema, ele defendia a ideia de que o indivíduo pode encontrar a salvação sem intervenção de terceiros. Pode encontrar a salvação do seu relacionamento direto com Deus. Ao longo das muitas suas jornadas no planeta onde reencarna. Para ele não havia mais a necessidade de intermediários, que ele chamava os profissionais das religiões. E foi graças às suas convicções que Bruno não titubeou na fogueira, naquela fogueira que o aguardava. Bastaria apenas beijar a cruz, mas ele preferia a liberdade. Sabia que as chamas nada mais fariam do que enviar a sua alma na direção de outros sóis, onde poderia viajar através do infinito. Muitos pensadores ocidentais defenderam e defendem a ideia da reencarnação. Entre eles nós vamos encontrar o grande filósofo francês Voltaire, o filósofo alemão Schopenhauer, o estadista americano que foi presidente dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, o grande poeta alemão Goethe, o novelista francês Honoré de Balzac. Então, antes de Cristo, também encontramos a crença greco-romana na reencarnação, com Pitágoras, Platão, Cícero, Virgílio, isto entre outros. Considerando que uma ideia falsa não sobrevive ao tempo, diz ou não o povo de que a verdade vem ao de cima como o azeite. E é verdade. Tudo o que for falso morre no tempo. Então, uma vez que isto se vem acompanhando a marcha da evolução da humanidade, há longos milhares de anos, esta crença, devemos concluir que a reencarnação é uma verdade que não pode ser apagada por mais que se tente. Não vale a pena negá-la. Independentemente da negação, seja de quem for, os nossos processos reencarnatórios se manterão e continuarão. E vocês? Acreditam na reencarnação? Acreditam que alguém que tenha morrido possa retornar a viver em outro corpo? Acha que isso tudo é somente uma grande fantasia? Que isso é um enredo excelente para filmes, somente? Uma matéria literária para encher páginas e mais páginas de revistas? Como vocês dizem bem, não. Talvez algo sensacional, talvez seja, em grandes títulos que às vezes vemos, chamativos, nas parangonas dos jornais e das revistas, porque quem faz essas matérias sabe de que bem no fundo de todos nós essa crença está lá. Vamos ver. Entre milhões de casos. Havia uma senhora de 86 anos que cultivava no seu coração uma saudade do seu irmão morto. E tinham passado mais de 60 anos, 6 décadas, quando, curiosamente, um casal entrou em contacto com ela. A princípio, aquele casal fez esse contacto de uma forma muito prudente, atendendo à sua própria idade. Eles foram sondando os seus sentimentos
E vendo que era uma pessoa muito lúcida, uma pessoa solidamente estável, só depois elas então revelaram o porquê do seu contacto. Na casa desse casal, havia um filho que dizia que tinha sido o irmão dela. Anne Barron recordou naquele instante com profunda mágoa que no dia 3 de março de 1945 estava na sua sala de estar fazendo a limpeza e aquele dia era um dia em que ela estava ansiosa porque toda a família se iria reunir em sua casa para aguardar em breves dias o retorno do irmão. Ela já sentia como se ele estivesse ali ao lado dela. E toda a família falaram muito dele, eram todos muito ligados. E a reunião nunca aconteceu, porque James foi dado como desaparecido numa missão militar como piloto. O dia em que ele desaparecera, o dia 3 de março. Agora, o menino de 5 anos estava ao telefone conversando com ela. Ele chamou-a carinhosamente, não como Ana, mas um diminutivo carinhoso, Annie. Ela estremeceu. Somente seu irmão a chamava assim. Como era possível a criança saber? E a conversa foi muito interessante. O garoto tinha conhecimentos de muitas coisas da família. Referia-se ao pai e à mãe de ambos, como só um irmão poderia fazer. O menino lembrava-se com riqueza de detalhes do alcoolismo do pai e de que uma outra irmã, de nome Ruth, tinha sido colunista social de um pequeno jornal da cidade. A quantidade de pormenores da família sobre as quais conversaram Anne e o menino de nome James, o mesmo nome do irmão, era impressionante. Com o tempo, qualquer dúvida foi eliminada da mente de Anne. Aquele era, sem dúvida, o seu irmão, que voltara para continuar a viver em outro corpo. Então, ela resolveu mandar para a cidade onde ele morava um presente. Era um quadro que a mãe de ambos havia pintado do filho quando ele era criança. Quando o recebeu, a primeira coisa que o menino fez foi ir ao telefone, ligar para ela e dizer-lhe: Ana, ou Annie, onde está o quadro que mamãe também pintou de você? Ela ficou sem fôlego. Apenas ela sabia que sua mãe pintara 2 retratos, seu e outro de seu irmão. O retrato de Anne estava no sótão. Ninguém no mundo sabia, só ela. Cada vez que falava com ela ao telefone, ela tinha mais certeza. Aquele garoto era um espírito familiar. Quando o ouvia, ela não podia deixar de reconhecer que era o espírito do seu irmão. Morto na guerra, como já vimos. Mas felizmente ele voltara. Quando se encontraram pela primeira vez, face a face, ele olhou-a muito atentamente. Quieto, aquele menino ficou examinando-a com o olhar, avaliando. Era como se tentasse encontrar o rosto da irmã de 24 anos na mulher de agora com 86. Ela envelhecera, ele renascera. Não demorou muito e conversaram de forma natural, com afetividade, identificando-se plenamente um com o outro. Então, meus irmãos, a reencarnação é lei natural e todos os espíritos a ela se submetem até alcançarmos a perfeição, porque é a nossa meta, é o nosso fanal. Foi isso que Jesus ensinou
Quando ele falou com o doutor da lei, Nicodemos, que receoso, apenas teve coragem de procurar Jesus de noite, na sombra da noite, para que não se fosse visto, conversando com aquele nazareno. E Jesus lhe diz: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É Jesus falando das vidas sucessivas, que, como já dissemos, é um dos principais, se não o principal pilar da nossa doutrina. É a reencarnação. E só a partir do momento que se aceite esta realidade, o resto da nossa doutrina faz sentido. A palavra deriva de um verbete latino, reencarnatio, voltar à carne, voltar ao corpo, e encontra-se perfeitamente em discordância com ressurreição, porque ressurreição significa regresso da morte à vida. Ato de reaparecer vivo depois de haver morrido. Esta diferenciação de posições justifica-se plenamente porque a própria ciência comprova-nos que tudo aquilo que morre, homem, animal, planta, jamais voltará a viver. A matéria inerte ou os corpos esgotados de fluido vital não podem voltar à vida. Alguns de vós, eu estou a ouvir, já estão a pensar: e as pessoas que morreram e voltaram, contando as suas experiências e suas sensações? Jamais a medicina registou qualquer caso. Há vários, sim, mas de mortes aparentes, nunca mortes reais. A própria ciência médica tem o máximo cuidado com este assunto e para isso criou uma nomenclatura, EQM, experiência de quase morte. Quase, porque se for morte não há como voltar. E a própria medicina vai fazendo isto para que não resulte qualquer dúvida. A crença na reencarnação não é, pois, um dogma, já que, sendo nós espíritos imortais, sempre o mesmo espírito, a variação está apenas no corpo que proporciona a nossa nova experiência. O renascimento noutro corpo para experienciarmos muita coisa e aprendermos muita coisa. Somente aqueles que, por convicção, aceitem esta verdade, se preocuparão com a sua maneira de ser, a sua maneira de estar, porque sabem que, de acordo com a sementeira, assim será a colheita futura. Todo aquele que professe o raciocínio materialista ou até nadista nunca se importará com o amanhã. Uma vez que o hoje pode ser o fim de tudo. Para que investir num futuro em que se não acredita? Para que fazer o bem se a nossa pequena quota parte não modifica em nada o mundo? Para que refriar o gozo dos sentidos se para eles apenas é isso que conta? Podemos não aceitar a palingenésia, as vidas sucessivas, a reencarnação, por opção, mas nunca racionalmente. Já que são muitas as provas científicas que atestam esta verdade. Vários são os renomados pesquisadores, alguns com cátedras universitárias, que ao longo do último século e meio vêm dedicando os seus estudos a esta matéria. E mais recentemente, através de uma técnica, a técnica da regressão da memória a vidas passadas. Esta técnica que vem sendo desenvolvida por médicos, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, é possível com ela tratar, ajudar e curar traumas e fobias que desenvolvemos
nessas existências pretéritas. Olhem que nós frisamos bem as palavras ajudar, curar, tratar traumas, fobias. Só neste caso nós recomendamos. Os pacientes aí nas sessões de regressão têm dado pormenores e têm descrito detalhes que depois de investigados correspondem a factos reais que se encontram devidamente documentados, comprovando assim as suas declarações quando em transe que pode ser induzido ou hipnótico, mas ambos regressivos. Nós, os espíritas, não advogamos esta técnica por motivos fúteis, como seja a curiosidade, ou experimentar, porque é uma coisa nova, é uma novidade. Deixemos aos técnicos competentes e sérios a opção de fazer ou não essa regressão, para que ela seja realmente uma terapia regressiva, tratamento. Sobretudo quando eles vejam que pode ser de grande utilidade e para o desenvolvimento espiritual de quem esteja em sofrimento grave. Várias vezes nós temos utilizado a experiência neste vasto campo de regressão do Dr. Roberto Silveira, um psiquiatra espírita. E hoje vamos voltar a fazê-lo, podendo apreciar não só a regressão, mas como a regressão comprova a reencarnação. Era uma sessão normal de terapia espiritual, que nós vulgarmente denominamos de desobsessão. Era um grupo espírita normal, numa sessão do seu trabalho normal. E tiveram a visita de um desencarnado, uma entidade, que chegou serenamente. E logo que se sentiu um pouco à vontade, talvez estabelecendo a ligação com o médium que fazia a comunicação psicofónica, aquela entidade falou durante 15 minutos ininterruptos, defendendo a legalização do aborto, elogiando as autoridades públicas dos países que o tal tinham autorizado e que ele chamava países desenvolvidos, porque tinham optado por essa medida. E reprovava com muita veemência a opinião espírita, que é contrária, considerando-a de ignorante e descaridosa. 15 longos minutos discorrendo sobre isto. E até com evidente sarcasmo, falava das vantagens de uma cirurgia limpa e inócua, sem perigos, capaz de livrar um ser de nascer para sofrer nas agruras do mundo terrestre. Para ele, isto era um gesto de caridade e amor ao próximo. Autoproclamou-se como pertencendo a um grupo de espíritos desencarnados que pensavam do mesmo modo e que, em solidariedade aos encarnados sofredores, vinham desenvolvendo atividades de incitamento a médicos e a gestantes para que se decidissem pelo ato abortivo. Quando, enfim, a entidade se calou, permitindo ao Dr. Silveira falar, este já tinha sido alertado por um médium vidente do seu grupo de trabalho, que lhe tinha dito que a entidade apresentava no perispírito profundas e variadas cicatrizes. O seu corpo perispiritual estava muito vincado com essas cicatrizes. E o Dr. Silveira, em face disso, perguntou à entidade se ele algum dia tinha sido abortado. Muito surpreso, manteve-se calado. E a doutrinação prosseguiu. Esta doutrinação, que é tão utilizada na desobsessão, é a maneira pela qual a espiritualidade nos permite tocar no coração perispiritual das entidades que se comunicam. Que deve ser sempre um diálogo fraterno, um diálogo muito comedido, sem ameaças, sem exigências,
muito amoroso. E o Dr. Silveira, nesse diálogo fraterno, conduz a fala no sentido de que ele compreendia que ele tivesse essas reações de frustração, uma vez que se viu impedido de renascer. E esse sim, esse gesto que o impediu é que foi egoísta, sem qualquer conteúdo de caridade. E através de golpes e violências contra as quais ele, indefeso, nada pôde fazer. Perplexo e talvez um pouco envergonhado, a entidade concordou realmente que fora vítima de um criminoso aborto. E a conversa caminhou para a modificação dos seus pontos de vista. Quando abruptamente o doutor lhe disse que o facto de ele ter sido abortado, embora uma atitude desumana e criminosa, poderia ser uma medida determinada pela infinita misericórdia de Deus. Um aborto permitido pela infinita misericórdia de Deus. Assustado, aquela entidade com isto que ouviu e querendo saber porquê, sem resistir, ele deixou-se levar numa regressão da memória. Nós podemos fazer regredir a memória do espírito desencarnado? Sim, é possível. E ele foi levado nessa viagem em busca de vidas pregressas. Quando se lembrou de uma existência como sendo um moço judeu que estava sob o comando de Judas Macabeu, combatendo o poderoso rei Nicamor. Nessa condição de soldado, pilhou cidades, degolou soldados inimigos, aprisionou mulheres e matou sem piedade, passando pelo fio da sua espada crianças, velhos e gestantes. Agora, aquele espírito fica profundamente comovido e sofrido com estes relatos. A espiritualidade não permite isto por maldade. Quando nós conseguimos levar o espírito a fazer esta regressão, encontrando a verdade dos factos que o fazem hoje, se calhar, ter raiva e obsidiar quem lhes tenha feito mal, a espiritualidade permite isto por um profundo gesto de amor, para que nós nos enfrentemos as nossas verdades. Se enfrentarmos as nossas verdades, nós não temos como ultrapassar as nossas dificuldades, porque as desconhecemos e não as aceitamos, revoltamo-nos, não nos resignamos. Agora, depois disto, a entidade foi induzida num sono profundo, retirada do recinto da reunião para que ficasse ao cuidado da espiritualidade superior para tratamento espiritual. Estava encontrado o motivo porque aquela entidade visitante da noite se defendia através de um mecanismo psicológico, passando a repudiar nascimentos. Desde que o seu for impedido, ele não lhe foi permitido renascer. Utilizava uma máxima: se não nasci, também ninguém deve nascer. É assim através de relatos sérios como este, vindo de um grupo de trabalho sério, como o do Dr. Roberto, onde apenas o amor fraterno conta e prevalece em todas as situações, os habitantes que somos do lado de cá do mundo, da vida, vamos travando conhecimento com a realidade da reencarnação. Esta vai aos poucos e poucos, com a permissão de Deus, ocupando o seu lugar na coerência e levando-nos a compreendê-la pela racionalidade. Que Jesus nos continue a abençoar neste propósito, que Ele ilumine a nossa mente para nós aceitarmos esta realidade, já que é do passado e do presente que resultará a nossa colheita no futuro. É, sem dúvida, o fenómeno
do espírito retornar à carne em outro corpo, especialmente preparado para ele, que nós denominamos reencarnação. E ela constitui a excelente oportunidade de aperfeiçoamento concedida por Deus ao espírito. Vale a pena aproveitarmos cada minuto da presente existência. Quando logo mais deixarmos o corpo, fruto do que quer que seja, ou abruptamente, ou pela velhice natural, pelo esgotamento ou pela falência dos órgãos, quando isso acontecer, é bom que nós tenhamos o conhecimento desta realidade para fazermos a nossa viagem de cá para lá, tranquila, e lá aguardarmos serenos outra oportunidade. Façamos então nesta existência o melhor que pudermos, o melhor que soubermos. O Espiritismo defende a necessidade de uma fé raciocinada, não uma fé imposta, dogmática, porque nessa linha o homem não deve querer apenas seguir as orientações alheias. Maria vai com as outras. Não. O espírita não deve ser assim. Deve estudar e, através da sua racionalidade, através do seu sentimento, da sua intuição, aceitar aquilo que o seu coração lhe ditar. Não devemos adotar determinados comportamentos por misticismo ou por fanatismo. Isso não é. Isso não é da nossa doutrina. A humanidade recebeu de Deus o dom da inteligência para nós compreendermos as leis que regem a vida, compreendermos a realidade que nos cerca. Em decorrência deste postulado da nossa doutrina, não evitamos questionamentos das teses que nós exposamos. Ao contrário, somos incentivados a questionar. O fazemos no estudo, o fazemos nas sessões. Habitualmente, após cada palestra, perguntamos sempre se há dúvidas, se há questões que queiram propor. No corpo teórico do Espiritismo não há nenhum dogma, não há nenhum conceito, cuja discussão seja proibida. Nem poderia ser de outro modo. Sustentamos que a coerência dos nossos enunciados tem base em princípios éticos e morais. E um desses princípios é o da pluralidade das existências. Afirmamos que os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes, todos iguais. Mas hoje somos tão diferentes. Somos. Ao longo dessas vidas, dessas reencarnações, dessas existências sucessivas, cada um de nós trilhou o caminho que bem entendeu. E foi essa nossa possibilidade de escolha que ditou todas as diferenças que hoje encontramos entre nós. Diferenças de tudo. Diferenças de todas as coisas. Todos temos exatamente o mesmo ponto de partida. E sabem mais? Todos temos a mesma meta final. Nascemos do mesmo modo e chegaremos onde Deus quer, todos, para ficarmos iguais, espíritos puros, espíritos perfeitos. Então, deixaremos pelas reencarnações, deixaremos pelo caminho a ignorância. Porque enquanto ignorarmos as leis de Deus, enquanto não tivermos em nós a nossa alma iluminada, nós não poderemos chegar à angelitude. Então informemo-nos, estudemos, para que, através da iluminação do conhecimento, nós nos possamos afastar das trevas. Desde o início, quando Deus nos criou simples e ignorantes, já nos deixou ficar em nós todos os gérmenes, todos, das virtudes. Todavia, constitui incumbência pessoal de cada um de nós desenvolver o seu potencial virtuoso, porque ele só terá mérito quando desenvolvido pelo nosso esforço, o nosso trabalho. Então, o vasto aprendizado
que ainda falta ser feito por nós, exige-nos de certeza absoluta ainda inúmeras existências para nos aperfeiçoarmos. Trata-se da única ideia que compatibiliza a justiça divina e a desigualdade das condições da vida terrena, as desigualdades entre nós, porque apresentamos grandes diferenças de aptidões, grandes diferenças de talentos. A vida de uns é bem mais difícil do que a de outros. Mas isso não constitui obra do acaso. Não é o acaso. Nem é um privilégio para os que estão melhor. Cada qual é hoje exatamente como se construiu ao longo do tempo. Nós somos o produto final da nossa construção. As virtudes são lentamente adquiridas e são adquiridas somente na evolução dos séculos em que nós vamos marchando. A inteligência é paulatinamente desenvolvida à custa de esforço e perseverança. O preguiçoso desenvolve a sua inteligência. Aquele que em qualquer circunstância fecha os olhos e dorme. Seja à mesa, seja no sofá, seja na cama, seja no trabalho, seja em viagem. Ele está desenvolvendo a inteligência? De maneira nenhuma. Eu, para desenvolver a minha inteligência, eu preciso de exercitá-la. E isso é trabalhoso. Mas estamos aí para fazermos este esforço à custa da perseverança. Ninguém surge repentinamente bondoso e inteligente. Ninguém. Do mesmo modo, criatura alguma é simplesmente brindada com vícios ou más tendências ao nascer. Quem se permitiu malbaratar os tesouros do tempo, arca com as consequências. Todo o tempo que nós desperdiçarmos, não o encontraremos mais. É tempo perdido. É tempo que nós iremos um dia fazer um profundo lamento. Então os espíritos que se fazem fracos e viciosos, somente a eles incumbe o dever de lutar para se recompor. Não vale a pena pensar que com rezas milagrosas, com promessas e com menzinhas, ele deixa de ser mau e passa a ser bom. Todo homem é herdeiro de si mesmo. Os talentos que alguém possui hoje, de forma desenvolvida, é porque eles foram estudados, aperfeiçoados no passado. Os vícios que nos infelicitam hoje também constituem a nossa obra do passado. O homem é, na atualidade, o homem e a mulher também, é na atualidade o resultado dos seus atos e das suas opções do passado. Mas não esqueçamos, com muita fé, muita esperança, muita alegria, o futuro está inteiro para nós construirmos. Assim pensa, como é que gostaria de ser? Certamente nós admiramos pessoas virtuosas, aquelas pessoas plenas de bondade, muito cultas, não é pseudo-cultas, verdadeiramente cultas. Pessoas com uma inteligência e uma dignidade extraordinárias. Então saibamos que está inteiramente nas nossas mãos nós podermos nos tornar assim. Entretanto, nenhuma virtude surge graciosamente. É necessário investirmos tempo e esforço na construção do bem no nosso íntimo. É preciso sabermos gastar o tempo. Utilizemos as nossas horas para estudar, para sermos úteis, para nos tornarmos dignos. Comprometamo-nos com o bem e guardemos fidelidade a esse compromisso. Jesus afirmou que a cada um seria dado conforme as suas obras. Então, conscientes desta realidade, vamos criar causas de felicidade e progresso
na nossa vida. Descortina-se a razão, a inteligência, pois que renascemos não somente para resgatar débitos, acertar problemas de ontem, mas também para amadurecermos avanços iniciados em outras reencarnações, que já iniciámos, mas ainda não consolidámos. Então renascemos para isso também. Não pensemos que é só para sofrer. Aqueles que mais sabem, que trazem melhores mensagens de vida e maiores experiências, são convidados a trabalhar em prol da vida, para que a vida dos outros seja mais bela e mais elevada. É desta forma que benfeitores da humanidade retornam, uma vez ou outra, ao cenário da Terra, revestindo uma roupagem carnal diferente para atender seus irmãos, porque são realmente espíritos muito evoluídos que vêm, os grandes profetas, os grandes homens de bem, as grandes mulheres. Quem se haja evidenciado nas artes e tenha brindado o mundo com as suas produções belíssimas, pode retornar para se dedicar ao bem do próximo, exercitando a sensibilidade de outra forma. Quem se tenha esmerado, por exemplo, na ciência, pode voltar, servindo à comunidade num outro campo totalmente diverso, sem perder jamais, em momento algum, o que aprendeu, exercitou ou lecionou. Isto também explica a facilidade de algumas pessoas para determinadas áreas do saber. Das próprias artes, da indústria, do comércio, das relações humanas, em que bem cedo essa genialidade se apresenta, como serem capazes crianças de dominar várias línguas, como o alemão, o francês, o latim, o grego, o hebraico, compor ou pintar, escrever poemas ou outras peças literárias. Um médico procurou o notável compositor Mozart e perguntou-lhe como é que ele, médico, culto, homem de ciência, deveria proceder para escrever uma sinfonia. O grande músico olhou para ele e respondeu-lhe: não há como, você é muito jovem. Você é muito jovem para pensar em escrever sinfonias, e sugeriu-lhe, de um modo singular, que tentasse antes escrever umas baladas. Indignado com aquela observação, aquele médico, diante daquele jovem: como pode você dizer que sou jovem, se você escreveu sinfonias com apenas 10 anos? Realmente, concluiu Mozart, eu as escrevi com aquela idade, mas não perguntei a ninguém como fazê-lo. Resposta extraordinária deste músico genial, que a história nos mostra como sendo muito alegre, que é este mestre e músico austríaco. Ele mostra-nos a destacar o prodígio que são algumas crianças. O famoso Rembrandt já era pintor antes de aprender a ler. Miguel Ângelo, a quem devemos a maravilha das pinturas da Capela Sistina e estatuária variada e maravilhosa, foi considerado um artista completo aos 8 anos de idade pelo seu mestre. E quando elogiavam as suas estátuas de mármore branco, Miguel Ângelo dizia: não tenho nenhuma responsabilidade no que aí está. Eu apenas tirei o mármore que estava a mais. Isso já estava lá. Olhem quanta humildade. Quanta humildade ele nos ensina. O próprio Victor Hugo, esse dramaturgo francês, poeta também, já se revelava extraordinário aos 13 anos. Então os espíritos explicam-nos com clareza que estes fenómenos de prodígio
são devidos única e exclusivamente ao progresso anterior da alma. Tudo quanto aprendemos não se perde. Quanta alegria para nós! Como é que eu vou deixar de estudar se tudo aquilo que eu aprender nunca mais perco? Morre o meu corpo, decompõe-se o meu cérebro, mas a minha inteligência está no espírito, que aguarda na memória espiritual o que eu aprendo, para me ser útil nas reencarnações futuras. Então, as lembranças do passado, entendendo-se como o passado das nossas existências anteriores de espíritos, é a prova provada da reencarnação. Equivale, pois, a dizer que nada do que se aprende é perdido em tempo algum. Plenamente estas coisas estão concordantes com a lei do progresso. Tais factos levam-nos a reflexões em torno dos talentos de que somos portadores. E é um convite ao mesmo tempo a estarmos atentos para o que possamos ter trazido de existências passadas, as nossas tendências, que não podem ser só tendências más. Também temos que ter coisas boas. É essas que nós temos que colocar na plantação para que cresça, se desenvolva e aumente. Um homem com muito tino e dotado de uma inteligência superior, Lavoisier, esse francês, o francês que é reconhecido como o pai da química moderna, é lembrado por os seus trabalhos sobre gases, sobre pólvora, sobre combustão. Foi ele que descobriu o oxigênio e o hidrogênio. Foi ele que criou o nome para ambos estes gases, observando que eles se combinam para dar a água. Isso levou a descrever outros elementos simples, mas também compostos, alguns que ainda hoje conservam a designação que ele lhes deu. Junto com sua esposa, Anne-Marie, século XVII, século XVIII, foram cientistas meticulosos que produziram importantes manuais descrevendo as suas experiências. Infelizmente, Lavoisier foi guilhotinado a 8 de maio, após um julgamento sumário no dia anterior. Um amigo, um importante matemático, seu contemporâneo, Joseph Louis de Lagrange, disse: não chega um século para produzir uma cabeça igual à que se fez cair num segundo, decepada pela guilhotina. É este homem de ciência que nos deixou a célebre lei, que tem o seu nome. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A grande maioria de nós que estudamos isto, nunca conseguimos esquecer. Nunca mais. Para o Espiritismo, a parte desta lei verdadeiramente importante é: tudo se transforma. E então, diante da nossa possibilidade reencarnatória, que tudo se transforme para sermos melhores. Pela vossa atenção, muito obrigado. E pensem que podemos consegui-lo, podemos conseguir a nossa melhoria, a alcançaremos somente através da reencarnação, porque ainda nos falta aprender muita coisa. Obrigado.